Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. Vocês são muito bem-vindos à nossa aula de inglês. E aí já pegue o seu material, pegue caderno, caneta, lápis e se você tiver um computador ou um celular com acesso à internet, deixa aí no jeitinho também para que você possa acessar a plataforma, ok? Então, vamos lá, alunos. Vamos falar do objetivo da aula de hoje, que é descrever relações por meio de uso de apóstrofo, que é aquele sinalzinho ali que parece uma vírgula, só que ele vem em cima da palavra, mais o S, visando a compreensão das relações de posse graficamente marcados no texto. Os descritores dessa aula são o D1, que é identificar informações explícitas em um texto, o D2, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão, e ainda o D3, que é inferir uma informação implícita em um texto. E aí eu quero saber de vocês, você lembra como usar o apóstrofo para indicar posse? Você lembra como que você faz quando você quer indicar uma posse e fazer o uso do apóstrofo para isso? Bom, a gente vai falar sobre isso nessa aula. A gente tem aqui um texto que nós vamos realizar a leitura dele. O texto, o título dele é The Flintstones. Conhecem? Já viram? Então o texto diz assim, The Flintstone family live in the prehistoric city of Bedrock. Fred, the head of the family, works in the quarry. Drives a car with stone wheels propelled by his feet and has a dinosaur called Dino as a pet. Fred is married to Vilma. She is his wife and their daughter's name is Pebbles. E aí, conseguiram entender alguma coisa desse texto? É muito importante quando vocês forem fazer a leitura de um texto, vocês observarem alguns pontos importantes. É bom vocês observarem as imagens quando tiver. É importante vocês observarem aquelas palavrinhas que vocês já conhecem, já sabem o significado. E também vocês observarem as palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Que parecem com o português. E tem esse significado. A gente tem alguma palavra cognata aqui? Temos sim, family, né? Family é família, é parecido com o português e significa família. Então, essas observações que vocês fazem na leitura de um texto vai ajudar muito na compreensão do texto. Então, o texto diz assim, né, que a família Flintstone vive numa cidade pré-histórica e o nome da cidade daí é Bedrock. Fred é o cabeça da família, ele trabalha, no caso aqui ele trabalha numa mina, né, que extrai pedras. E ele dirige um carro com as rodas feitas de pedra. Então, a cidade do Flintstone, né? Tudo que eles têm lá é feito de pedra, porque eles extraem, né? Eles trabalham numa mina para extrair uma pedreira, né? Que eles extraem daí as pedras. E esse carro dele com as rodas de pedra é movido pelos próprios pés deles. E ele tem um dinossauro, tá? E o dinossauro é o animal de estimação dele, que é chamado Dino. O Fred é casado com a Vilma e a sua esposa, que é a sua esposa. E ele tem uma filha, que o nome da filha dele é Pebbles. Ok? E aí o texto continua, The neighboring family are the Flintstones' friend, the Hubbles couple, who have a mix of kangaroo and dinosaur as a pet. Its name is Hoppy. Bambam is Barney's and Bet's adopted son. Então, a família vizinha dos Flintstones, que é amigo deles, são o casal Hubble, que tem um animal de estimação, um pet, que é a mistura de um canguru com um dinossauro. E o nome dele é Hoppy. E Bambam é o filho adotivo de Barney e Beth, que é o casal, certo? Então a gente tem aqui o texto falando sobre os Flintstones e agora vocês vão responder a duas perguntas referente a esse texto. E a primeira pergunta é: a que refere-se a palavra bedrock?
E o que significa a expressão a car with stone wheels? Você vai utilizar o tradutor da plataforma para ajudar a responder a essa pergunta. Então, antes de vocês responderem as perguntas, eu vou mostrar para vocês como acessar o tradutor da plataforma. Por isso que eu disse que se você tem aí um celular ou um computador com acesso à internet, para você deixar no jeitinho aí para que você possa acessar o tradutor da plataforma. Então, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná. Lá no topo da tela a gente tem a palavrinha curso, você vai clicar lá, ele vai abrir uma abinha. Na última opção dessa aba tem apps e recursos, é ali que você vai clicar. Ele vai abrir uma página, você vai procurar onde tem tradutor e vai clicar ali. Então ele vai abrir um tradutor da plataforma para que você possa pesquisar, tá? E aí você clica ali em começar para você pesquisar. Então você vai procurar o significado, tá, dessas palavrinhas. Então a gente vai começar com o significado da palavra a e depois da palavra car. Eu vou dar um tempinho para vocês vão acessar a plataforma, vão procurar o significado dessas duas palavrinhas, o artigo a e a palavrinha car, que é um substantivo, e vai colocar o significado delas no seu caderno, ok? Já voltamos então para continuar. E aí, gente, conseguiram localizar? Então, vocês digitam lá, né, de inglês até português, normalmente ele já vem preenchido assim, mas se estiver diferente, vocês podem mudar ali em cima. Digita a palavrinha que você quer ali no espaço e clica em busca. E ele vai procurar. Então, aí, ele trouxe aqui pra gente, né? O artigo a significa um ou uma. E a palavrinha car significa carro.
Então, isso você anotou aí no seu caderno. Se você não anotou ou anotou errado, faça a correção aí e deixa anotadinho. Agora, vocês vão procurar a palavrinha with e a palavrinha stone. E aí, ó, é importante lembrar que algumas palavras têm mais de um significado. Então, você tem que procurar ali o significado que vai fazer sentido dentro daquele contexto que você está lendo, do texto que você está lendo. Então, se você ficar em dúvida, aparecer mais de um significado e você ficar em dúvida qual dos dois você vai usar, anote os dois. Quando você for montar ali a frase, a tradução da frase, você escolhe qual que fica melhor com o contexto. Vou dar mais um tempinho aí para vocês procurarem então a palavrinha with e a palavrinha stone e anotar o significado no seu caderno. E aí, conseguiram? Anotaram aí no caderno de vocês? Então, a palavrinha with significa, é uma preposição, né? E ela significa com. E o stone é um substantivo, né? E a gente tem a tradução ali, né? Ó, uma substância dura, que no caso ali é a pedra, tá? Então, anotem aí o significado no caderno de vocês. With é com e stone é pedra. E agora a gente tem aqui, ó, vocês vão procurar a palavrinha wheels. Vai digitar lá, vai ver qual é o significado dela, vai anotar no caderno. E depois que você anotar, agora você vai juntar as informações pesquisadas e organizar a tradução da expressão, tá? Então, procure a palavrinha aí e tenta organizar essa frase para ver como que ficou a tradução dela. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso.
Muito bem, gente. Vamos ver como ficou? Então, ó, a tradução de wheels quer dizer roda, tá? Então, conseguiu organizar aí a tradução da sua frase? Então, deixa anotadinho aí no seu caderno que agora nós vamos para a atividade. Então, lembra daquela atividade que eu falei que vocês iam fazer? Agora vocês vão copiar no caderno de vocês. A resposta da 2 já é para estar pronta aí no seu caderno, porque você já pesquisou todas as palavrinhas, então você já sabe a tradução. E a número 1, a que refere-se a palavra bedrock? A que ela se refere? Vocês vão responder ali em português. E o que significa a expressão a car with stone wheels? Vou dar um tempinho aí, vocês vão responder a atividade 1 e 2 no caderno e nós já voltamos. Muito bem, alunos. E aí, conseguiram responder? Como é que ficou a organização aí da frase de vocês, hein? Tô curiosa para ver. Vamos lá, então, ó. A que se refere a palavra bedrock? A cidade onde os Flintstones moram, né? Ó, the Flintstones family live in the prehistoric city of Bedrock. Então, a família Flintstone mora numa cidade pré-histórica de Bedrock. É o nome da cidade deles. E o que significa a expressão a car with stone wheels? Um carro, né? A gente traduziu lá as palavrinhas, um carro com rodas de pedra, né? Porque é uma cidade pré-histórica, então tudo o que eles usam lá nessa cidade é feito de pedra. E aí a gente tem um outro trecho aqui do texto para vocês responderem a questão 3 e 4. Who is Dino? Quem é o Dino? A resposta tá ali naquele texto destacado em cima, tá? E who is Vilma? E quem é a Vilma? Eu quero que vocês organizem as respostas de vocês para a questão 3 e 4, fazendo o uso do apóstrofe S, que é o genitive case. Então, você vai colocar o nome do possuidor, o apóstrofe S e a posse, tá? Então, organize dessa forma. E lembra que o apóstrofe S a gente vai traduzir de, do ou da. Então, por exemplo, é a casa do cachorro. Vamos supor que você queira dizer isso. É a casa do cachorro. Quem é o dono da casa? O dog. Então, dog's house. Certo? Vou dar um tempinho para que vocês possam responder em inglês usando o apóstrofe S no sentido de posse. Já voltamos.
Muito bem, alunos. Então, conseguiram responder? Fizeram o uso do apóstrofe S indicando posse, que a gente chama de genitive case? Vamos conferir a resposta de vocês então aí, ó. Who is Dino? He is Fred's pet. Ele é o animal de estimação do Fred. Por isso que a gente usou essa estrutura. Quem é o dono do Dino? É o Fred. Então, por isso a gente usa Fred, que é quem é o possuidor, quem é o dono, né? Podemos dizer assim, o apóstrofe S que a gente vai traduzir do, de ou da, e o pet, que é o de quem ele é dono, né? Então, ó, Fred's pet, o animal de estimação do Fred. Number 4, who is Vilma? Quem é a Vilma? She is Fred's wife. Ela é a esposa do Fred. Então, é assim que a gente organiza para usar o apóstrofe S, o genitive case. Ok? Acertaram? Muito bem, alunos. Se não, arrume aí no seu caderno, faça a correção. E aí, gente, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a descrever relações por meio do uso do apóstrofe S, visando a compreensão das relações de posse graficamente marcados no texto. Então, agora, sempre que vocês forem fazer uma leitura de um texto e encontrar, né, o apóstrofe S, observe se é posse ou não, e você já sabe, então, como entender essa estrutura do genitive case. Ok, gente? Muito bem. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, students!